É um livro que tem crítica à política, mas também tem propostas para a alternativa. Infelizmente, nestes dias que estão a marcar o início de mais um ano letivo, quando se fala de educação, infelizmente, não se tem falado de política, mas de uma incompetência de grau elevadíssimo. Fala-se de um ministro e de uma equipa ministerial que caíram no ridículo. E no ridículo, por tão absurdo que tem sido o seu discurso e o seu comportamento em todo este processo do início do ano letivo. Por esta razão, a educação é hoje motivo de troça nacional, porque Nuno Crato, João Casanova de Almeida e João Grancho se puseram a jeito para que tal acontecesse. O problema é que quando falamos de educação estamos a falar das nossas crianças e dos nossos jovens, das escolas e dos seus professores, dos pais e, como se disse há pouco aqui, do país. E estes não podem ser motivo da chacota nacional em que mergulhou a equipa do MEC, sendo ela, apenas ela, quem está a mais nesta história da educação. E dizer que eu, quando li as declarações do Sr. Ministro da Educação ontem na Assembleia da República, o que me preocupou mais não foi a questão do experimentalismo. Foi o Sr. Ministro da Educação admitir que no próximo ano ainda cá estaria na abertura do ano letivo. Isso não pode ser. Este Ministério da Educação já teve todas as oportunidades para mostrar do que era capaz e não foi. Em 2012, 2013, correu mal. Em 2013, 2014, o ano passado, nós dissemos que foi a pior abertura do século. Este ano, em 2014, 2015, conseguiu ser pior. Mas será que alguém arrisca ter este Ministro e aqueles Secretários de Estado a abrir o ano que vem? Sinceramente, façam à educação e à escola pública pelo menos um favor, já que até agora sempre estiveram contra. Demitam-se e deixem que outros, que sabemos que não resolve a questão política, mas às vezes há também outros aspectos, nomeadamente quando falamos da competência, da capacidade que esta equipa da educação não tem e que, portanto, deve ser rapidamente substituída. Este livro fala de uma escola pública que por vicissitudes várias se fragilizou, mas não ruiu. Pois o país, os portugueses, não quiseram abrir mão desse seu extraordinário bem e têm sabido e conseguido defendê-lo. Falamos de uma escola pública que é governada por Nuno Crato, mas já foi por outros. Por exemplo, por Lourdes Rodrigues, a ministra que assumiu ter perdido os professores. Crato, mesmo sem admitir isso, também já os perdeu. E quando isso acontece, deixa de ser possível governar a educação, independentemente do grau de agressão à escola pública. Ao falarmos da nossa escola pública, falamos de uma escola que tem uma matriz democrática, inscrita na Constituição da República, sendo esse o seu pilar fundamental, e também uma escola que se orienta por uma lei igualmente democrática, que é a lei de base do sistema educativo. Contra o superior interesse da escola pública, o atual governo, e diga-se, porque é verdade, aproveitando portas entreabertas, criou muitos mais mega agrupamentos daqueles que os partidos do governo criticavam antes de serem governo. Encerrou ainda mais escolas. Concretizou alterações curriculares que por vezes dizemos impostas por pressões orçamentais, mas acrescentemos e orientadas por uma determinada visão de escola. Aumentou o número de alunos por turma, apesar de passar o tempo a dizer que cada vez há menos alunos no sistema. Cortou ainda mais apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, usando os seus professores, e por isto ser verdade, eu uso a expressão, como pau para toda a obra. Impôs metas curriculares e semeou exames, com o intuito de, desde bem cedo, criar carreiras e começar a criar barreiras, e começar a definir percursos alternativos para alunos que, se fossem respeitados os seus tempos, os seus ritmos e as suas necessidades, poderiam e caminhariam a par de todos os seus colegas. Reduziu o financiamento destinado ao ensino superior, deixando, e há pouco eu usava a imagem, deixando também as suas instituições em aviso laranja, ao mesmo tempo que está a condenar à morte a ciência e a investigação científica. E veio aí agora uma reforma do Estado que é clara no seu objetivo. Não se trata de cortar mais dinheiro na educação, mas de alterar o modelo de escola pública democrática que nós temos. No caso da educação, a intenção é explícita, como aliás nas outras áreas, privatizar
e naquilo que os privados não tiverem interesse, então entregar aos municípios dentro de uma perspectiva de resposta social em zonas mais deprimidas, em zonas menos interessantes para o lucro dos operadores privados. E é tudo isto que fala o livro. Nele se questiona se o problema reside na muito discutida dicotomia mudança e mobilismo. Os governantes têm muito a ideia, foram muitos, e eu ainda há pouco tempo, e falo nisso, na escola secundária de onde Diniz discutia com o professor David Justino, porque ele dizia que o grande problema que está é que nós queremos mudar, quem passa pelo Ministério, e depois os professores e os seus sindicatos são imobilistas, resistem. O problema não está nisso. O problema não é se uns querem mudar e outros querem ficar colados ao sítio onde estão. O problema é qual o sentido da mudança que se quer dar. E essa é que é a discussão, porque não há ninguém que queira aquilo tal como está. O que todos queremos é que se mude. O que não queremos é que o futuro, a mudança que se faz para o futuro, seja a olhar para o passado e a achar que o modelo era aquele. E é essa mudança que Nuno Crato quer. O livro fala dos ministros que, pretendendo deixar impressão digital no tecido educativo, acabaram por só deixar nódoas. Fala das pressões. Pressões, sejam elas compressões, repressões ou apenas impressões. Fala de um futuro cuja construção não se pode fazer com o pensamento no passado, como eu há pouco dizia, principalmente no passado que é distante e pouco recomendável. Fala de uma escola que continua a sofrer com a chamada austeridade, mas pior do que isso, começa a estar refém de uma ideologia que a tem como alvo a abater. Fala dos crassos erros de Crato, que permitem hoje afirmar que afinal o cratês também existe e é o eduquês da Troika, bem mais devastador do que aquele eduquês que o atual ministro tanto criticava. Trata-se de um livro que não se fica pela crítica. Avança com propostas que pretendem contribuir para uma alternativa com vista para o futuro. Que fala da rede e da necessidade de acabar com os mega-agrupamentos. Que fala da inclusão, que afinal todos falam, mas poucos praticam. Que fala de um corpo docente que tem que ser valorizado e estabilizado. Fala de currículos que não podem ser cortados à tesoura para deixar gente fora ou para retirar das aprendizagens dos alunos algo que também é fundamental, tão nobre como outras disciplinas, como sejam as artes, a cultura, as tecnologias, tudo isso. Fala da educação e formação de adultos. Fala do ensino particular e cooperativo quando se defende a escola pública. Porque o ensino, este não é um livro contra o ensino particular e cooperativo. É um livro, sim, contra os abusos e as ilegalidades que se cometem aí. Mas é um livro que fala dos problemas dos colegas do ensino privado que sofrem dos atentados, ou que sofrem dos problemas, repetindo, que têm também sofrido os colegas do público, mas de uma forma agravada pela sua relação direta com patrões, muitas vezes sem qualquer escrúpulo. Fala, e começa por aí nas propostas, da tal lei do financiamento e da tal gestão democrática que faz falta às escolas. Portanto, fala daquilo que nós todos falamos, e por isso é que eu disse, o estilo foi o meu de escrever, muitos o reconhecem, a construção é de todos, porque obviamente que verão aqui, em muitos aspectos, propostas que fomos construindo em coletivo e que, portanto, são de todos nós. Dizer que, já aqui se falou, na verdade foi um incentivo também aquele casal idoso que me dizia aquilo, mas não apenas, provavelmente, e todos sabemos, muitos de nós, eu também estive nessa escola antes do 25 de Abril, não fui da mocidade portuguesa porque o meu pai dizia, entre isso para essa coisa do governo, ou andares na igreja, vou-te inscrever nos escuteiros porque ficas dispensado de ser da mocidade assim, e foi assim que eu fui escuteiro 7 anos, e também o meu professor, que pelos vistos descobri mais tarde, era um homem da oposição, também ia dizendo várias coisas, como por exemplo mal dessa coisa chamada mocidade, e talvez me tivesse desafiado, isto ainda na escola primária, para um dia ser professor, quando, a propósito da conversa sobre as profissões, já ia dizendo, e estávamos nos anos 60, e ficam a saber os meninos, ele não fazia mal a ninguém, que se aqui algum disser que quer ser professor, vem aqui e leva um puxão de orelhas. Ficámos, eu acho que daquela turma somos para a metade, portanto, gostávamos do professor. Dizer que isto acaba ou começa por ser um livro que na parte da acusação
na verdade, procurei que fosse um libelo acusatório, não apenas de Nuno Crato, mas de políticas, que já muitas delas vêm de trás. Não nos podemos esquecer que se as coisas hoje não chegaram a um ponto pior, poderiam ter chegado se, por exemplo, a Lei de Bases da Educação, com que David Justino procurou revogar a Lei de Bases do Sistema Educativo e conseguiu que a Assembleia da República aprovasse, não tivesse sido vetada. E foi vetada porque houve, de facto, posições, e aí talvez tenha que se reconhecer uma diferença em relação à situação atual. É que naquela altura realizou-se um debate a nível nacional em que as pessoas se pronunciaram e era clara a rejeição daquela lei. Hoje, os sábios, os homens da sabedoria absoluta que estão no Ministério da Educação e nos corredores do Governo, bom, esses já nem ouvem ninguém. Dizer que o único ganho que este livro, ou deste livro, gostaria de retirar era o de poder com ele contribuir para continuarmos a luta pela escola pública. Porque outros ganhos que resultem da sua venda, designadamente financeiros, serão entregues integralmente na Embaixada da Palestina em Portugal, tendo um só objetivo: ajudar, contribuir, será modesto obviamente o contributo, mas ajudar a reconstruir algumas das 250 escolas que em Gaza foram destruídas ao mesmo tempo que se assassinavam mais de 400 crianças naquela região do mundo. E é para eles que nós vamos, tudo aquilo que for da venda deste livro será oferecido então à Palestina e às escolas das crianças palestinas. E acabo com um convite, está tudo dito, irei entregar ali no Ministério da Educação a moção aprovada, o livro escrito, com uma breve dedicatória, uma coisa simples, que penso todos estamos de acordo. Senhor Professor Nuno Crato, não escrevi caro amigo, nestas reflexões que contêm críticas e propostas, não há certezas absolutas, pois essas são reserva de quem governa sem dialogar ou negociar. Há contributos em que de certo não se revê, mas que constituem alternativas às políticas de que é protagonista e que de forma alguma são inevitáveis. Pelo contrário, têm um efeito devastador da escola pública, logo nefasto. Outubro de 2014 eu mesmo. Portanto, vou entregar ali, o Sr. Ministro com certeza irá ficar satisfeito por nos termos lembrado dele. E por fim dizer também que não podíamos sair daqui sem uma evocação do nosso Primeiro-Ministro, um homem que esteve na abertura do ano letivo, portanto, que também se dedica e preocupa com as questões da educação e que até a propósito do financiamento das escolas e da educação deu como exemplo feliz, certo, na opinião dele, não encontrou outro, ficou atrapalhado. Eu penso que ele num primeiro momento ia para dizer isto não é como encher chouriças, mas depois achou que naquele espaço não ficava bem chouriças. Mas como só se lembrava de algo comestível com aquele feitio, disse salsichas. E portanto dizia ao Sr. Primeiro-Ministro que temos aqui, isto não é como encher a salsicha educativa. Pois o convite para podermos, no fim, num pequeno convívio, vamos então, e ali a nossa cozinheira fez uma coisa apetecível, que se chama, o prato chama-se, ou o pequeno, enfim, é só para nós provarmos, é um aperitivozinho para depois jantarmos a seguir, chama-se precisamente salsicha educativa sobre laranja, porque convém ter assim. Este nome é aqui um pequeno tributo que nós podemos também prestar ao Sr. Primeiro-Ministro, e eu quando disse que ele provavelmente achou a imagem feliz, mas eu também achei. Eu acho que foi pelo menos acertada, porque se nós pensarmos bem, o que este governo tem reservado para a educação é uma salsichazinha, porque o porco, esse vai para os bancos e para os banqueiros. E portanto, aí está, Sr. Primeiro-Ministro também, não nos esquecemos de si no dia de hoje. Um agradecimento a todos os que aqui estamos. Foi bom estarem aqui. Quando são estas ocasiões, gostamos de estar com os amigos. Desculpem-me qualquer coisinha pudesse correr de outra maneira e desculpem-me um agradecimento que eu não posso deixar de fazer. Acho que todos compreendem porque também eu pus no convite ao meu SPRC, cujos dirigentes e funcionários fizeram questão de estar aqui. Obrigado a todos.